Fala galera do YouTube, como vocês estão? Eu tive uns probleminhas de saúde essa semana, foi uma semana bem conturbada, mas graças a Deus estamos aqui, né? Estamos bem. E vocês, como vocês estão? Tá um friozinho danado, né? Gostoso para ficar em casa, para assistir um filminho, para escutar uma historinha. Falando em história, eu quero trazer hoje para vocês um compilado com 3 histórias de lobisomens para vocês escutarem. 3 histórias bem legais. São histórias que são escritas por pessoas que a gente não conhece, né? Mas que tiveram esta experiência horripilante com esta fera chamada lobisomem. Vamos escutar? Bora lá? Velho amigo me contou certa vez que na localidade aonde ele vivia morava um senhor de nome Onofre. Seu Onofre era uma pessoa solitária e morava nas cercanias da cidade, num velho sítio caindo aos pedaços, em um ponto bastante isolado. Não era afeito a amizades e só aparecia na vila quando precisava de algum mantimento básico, como farinha ou açúcar. Mantinha-se o mais afastado possível das pessoas. Ganhava vida do que conseguia tirar da terra, dos poucos animais que tinha, e catando lenha para vender. Entregava nas casas, pegava o dinheiro e ia embora. Pouco falava. As pessoas achavam estranho, mas acabaram se acostumando. Afinal, o homem não causava problema a ninguém. Outro detalhe era que no sítio de seu Onofre também viviam 5 gatos e 2 velhos cães que passavam o dia dormindo à sombra. Certa noite, o homem chegou no pequeno bar na entrada da vila, todo esbaforido, com os olhos esbugalhados e tremendo feito vara verde, parte das roupas rasgadas e alguns arranhões bem visíveis. O dono do bar se apressou em trazer um copo d'água fresco e enquanto o homem bebia, os presentes ficaram observando. E antes que alguém perguntasse alguma coisa, o homem se pôs a falar. Aquele homem que por anos quase não falava nada, passou a falar mais do que papagaio, atropelando as palavras. Disse que, assim que escureceu, estava no fogão de lenha preparando um angu, daqueles feitos com fubá, verduras e legumes, quando ouviu um alvoroço no quintal. Os 2 cães latiam feito loucos e os gatos dentro da casa se arrepiaram e ficaram meio inquietos. O homem então resolveu sair para ver do que se tratava e deu de cara com um grande cão preto, de olhos vermelhos flamejantes. O bicho era enorme e tinha horríveis e salientes dentes, orelhas pontudas e um grande focinho. Em um primeiro momento, o animal se surpreendeu e seu Onofre correu de volta para dentro da casa, trancando a porta em seguida com o ferrolho. Mais do que depressa, procurou sua velha foice, aquela que usava para cortar lenha. Ela estava ali, perto do fogão a lenha. Ele correu para pegá-la e neste momento ouviu um estrondo às suas costas e a porta se despedaçando. Não teve tempo para nada, pois o animal o atingiu nas costas, jogando-o para o lado. Mas no embalo, a fera acabou caindo por cima do fogão, derrubando a panela de angu, que acabou caindo por cima dele e espalhando angu e fogo. A fera então soltou um grito horrível e os velhos cães resolveram atacar, pulando os 2 ao mesmo tempo em cima da besta, que se acuou um pouco para logo em seguida se levantar e ficar totalmente ereto. Agarrou um dos cães e fincou suas garras no pescoço do animal, que ganhou alto, enquanto o outro cão mordia a fera na perna.
Neste momento, o homem se levantou e saiu correndo. Correu como se não houvesse o amanhã, até chegar ao pequeno bar. Após o relato, os homens se olharam incrédulos, mas resolveram se armar como podiam: machado, facão, paus e uma espingarda que o dono do bar possuía, e mesmo meio receosos, foram lá conferir. E ao chegar, o que encontraram foi a mais pura imagem da desgraça: a porta toda arrebentada, os 2 cães mortos e estraçalhados, e um dos gatos acuados num canto. Os outros gatos haviam desaparecido, mas nenhum sinal da fera, só o rastro de destruição. Nos próximos dias não se ouviu mais falar do bicho, mas é certo que ninguém mais quis se aventurar à noite na rua. Seu Onofre ficou vivendo por um tempo na paróquia da vila e algum tempo depois voltou a viver no seu sítio. Nunca mais se ouviu falar do bicho e com o tempo o ocorrido virou um caos muito comentado naquelas paragens, até uma época que ninguém mais sabia se era verdade ou era mentira. Este é um relato da minha mãe. Quando criança, ela morava em Soledade, Rio Grande do Sul, que fica a 220 quilômetros de Porto Alegre, capital. Já ouvi esta história algumas vezes por ela e pelas minhas tias também. Minha mãe tinha um tio, irmão da minha avó, chamado Carlos. Tio Carlos costumava visitá-los e naquela época não havia condução, somente trilhas abertas na mata para ligar um lugar ao outro, e também a energia elétrica ainda não tinha chegado ao local. Tio Carlos morava em uma localidade vizinha e precisava passar pelo distrito, que na época era evitado em determinadas horas pelos moradores por conta de fenômenos, fantasmas e aparições. Certo dia, durante uma de suas visitas, tio Carlos não percebeu a hora passar e acabou saindo tarde da noite da casa da minha avó. Lembro que minha mãe disse que a minha avó insistiu para que ele dormisse lá e não saísse na mata sozinho, pois era noite de lua cheia. Tio Carlos não quis ficar, e munido de seu lampião, faca e espingarda, pois naquela época era comum as pessoas usarem por conta de animais. Ele partiu no meio da noite com a lua brilhando no céu. Ele conta que na altura do distrito o lampião apagou devido aos fortes ventos, o que o obrigou a andar com a luz da lua e procurar um local para reacender a chama. Em determinado trecho, já com o seu lampião aceso, ele disse ter ouvido rosnados, mas não teve medo por conhecer os animais da região. Mas um pouco depois, sentiu como se a terra vibrasse por algo pesado andando, como um trote de cavalo. Tio Carlos disse que olhou para frente a uns 100 metros e enxergou 2 olhos brilhantes, como ele nunca tinha visto, seguido de um rosnado misturado com um latido. Ele disse que nunca havia visto algo assim. Então ele correu até um local onde existia uma vegetação seca. Ele retirou o vidro do lampião, a querosene e incendiou o mato para fugir da criatura, que segundo ele parecia um grande porco com olhos de gato. Por volta da 00:30, tio Carlos retornou, implorando para entrar na casa da minha avó. Minha avó disse nunca ter visto seu irmão com tanto medo. Ele estava sangrando, mas disse ser um tombo em alguns espinhos no escuro. Alguns anos depois, ele se enforcou. Ninguém sabe o porquê. Seus 2 filhos também tiveram o mesmo destino. Até hoje, eu tenho medo desta história.
eu vou contar um relato que aconteceu com o meu pai. Eu não vou revelar as cidades por uma questão de privacidade. Por volta do ano de 1978, em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, meu pai voltava para casa sozinho e de madrugada, quando ele ouviu muitos cachorros latindo. E quando ele olhou para frente, ele congelou. Mais ou menos meia dúzia de cachorros estavam latindo ao redor de um ser muito grande. Era peludo e tinha os olhos vermelhos. Era um lobisomem. O lobisomem deu um uivo tão potente que amedrontou os cães. O meu pai se escondeu atrás de uma árvore e ficou observando aquela situação. E foi quando do nada o lobisomem olhou direto para ele. Meu pai se apavorou e saiu correndo em direção à casa. Faltavam 4 quadras. A casa era de pátio aberto. Meu pai entrou no pátio e foi até a porta. E foi quando sentiu que tinha algo perto dele. Meu pai olhou para o lado e o lobisomem estava na garagem. Estava parado, mais ou menos a uns 6 metros do meu pai, olhando fixamente com os olhos vermelhos. Ele entrou às pressas em casa e contou aos pais e aos irmãos o que tinha na garagem. Mas foi um silêncio total. O ser tinha ido embora. Vale destacar o lobisomem ter percebido ele atrás da árvore a uns 80 metros de distância. E também sabia onde ele morava, pois ele chegou primeiro do que um garoto magro de 15 anos. E não teve intenção alguma de atacar ou de fazer mal. Anos mais tarde, mais ou menos em 2002, em outra cidade do interior do Rio Grande do Sul, o meu pai já era soldado da Brigada Militar e recebiam uns chamados estranhos, moradores da localidade. Eles relatavam uma criatura estranha rondando as casas, destruindo coisas e muito agressivo. Meu pai foi com a viatura averiguar. Chegando lá, marcas de garras em paredes de madeira, muita bagunça, e todos os moradores relatavam que era um lobisomem. Outros policiais não acreditavam, mas meu pai acreditou, pois a descrição da criatura era fiel ao que ele tinha visto anos antes. Após ser policial, meu pai nunca viu nas ocorrências o lobisomem. Fizeram até uma campana, ouviram uivos, viram a destruição, mas não encontraram ele. Ele acabou ficando amigo das pessoas daquele lugar. Era perto da nossa casa. Morei lá até por volta do ano de 2016 e era um local misterioso. Aparições sinistras, lobisomem, acontecia de tudo. O que chama a atenção é que diversos policiais atendiam às ocorrências inexplicáveis. E alguns deles reconheciam estar diante de algo sobrenatural. Muito boa a história do nosso amigo anônimo. Que Deus abençoe a sua vida. E com certeza o lobisomem o conhecia, pois chegou antes dele na sua casa e não o atacou. E graças a Deus por isso. E este foi o relato de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.